Episódio Zine Negócios do mês de março, fechando com chave de ouro e acelerado em altíssima velocidade, né, Yuri? Demais, demais. E, Alexandre, agradecer novamente o convite por estar aqui de novo e dessa vez para falar de máquinas. Máquinas exclusivas, carros de luxo, carros super exclusivos e super esportivos. Nós vamos falar de carros até que a gente encontra apenas uma unidade no Brasil. Rapaz, que loucura isso, hein? E já que a gente ainda vai falar de carros, deixa eu aproveitar aqui para falar também dos nossos patrocinadores. Mandar um abraço grande para a turma da Sicredi, que estava aqui junto com a gente até agora há pouco, né, na nossa gravação. Participaram aqui também de um corte do podcast. Então, mandar um abraço para todo mundo lá do Sicredi, um grande abraço para vocês. E indicar aí que procurem uma das 3 agências do Sicredi em nossa cidade para abertura da sua conta, para você se tornar um associado. Qual a diferença de você se tornar um associado? Você participa da divisão de lucros no final do mês. As sobras são divididas. Então, você não é só um cliente de um banco. É muito mais do que isso quando você se torna um associado. Você faz parte. Você é praticamente dono, Yuri. Já pensou nisso? Exatamente. Você é um cliente, você é mais do que um número, né? Que o banco normalmente vê como um número. Um número. Agora, o gerente tem que bater crédito, meta, não. Quer te vender título de capitalização a todo custo. Terreno no na Sicredi Lua. não tem isso, não é? É. Terreno na Lua não tentaram não, mas pode ser que tente. E também mandar um abraço para toda a equipe da Delta Fit, que também está aqui apoiando e patrocinando o nosso trabalho. Eles que são apaixonados também por automóveis, inclusive patrocinaram agora a ida do Matheus Facchini para a Areal, você viu? Coisa linda, cara. Partiu sensacional. Foi sensacional. Tá lá no feed do Zine, se você não viu, corre lá para ver. Agora vamos vamos, né? Ele deve estar ansioso. Nosso convidado especial também. Vamos. Felipe Vieira, seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios. Você aí que é uma das mentes brilhantes por trás do Las Máquinas. Eu queria aproveitar esse momento para que você se apresentar para a nossa audiência, meu amigo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Yuri, muito obrigado ao Zine, né? Estou muito feliz de ter recebido esse convite. Nós estamos muito felizes, né, com como Las Máquinas, a loja Las Máquinas está se desenvolvendo em Juiz de Fora, está superando nossas expectativas e realmente estou muito animado com esse nosso bate-papo. Joia. Recentemente, eu e Yuri tivemos a oportunidade de gravar um conteúdo junto com vocês, tanto na abertura do Las Máquinas, que foi uma noite incrível, sim, quanto também em um test drive, um Porsche, né, Yuri? Que loucura que foi aquilo, Coisa cara. maravilhosa, uma experiência única. E toda vez que a gente vai falar em Las Máquinas, a gente está sempre falando sobre exclusividade, né? São veículos exclusivos, veículos de alto luxo. E é uma dúvida que nos perpassou aqui sobre o que é exclusividade. Porque a gente, às vezes, olhando para um antigo mobilista, a gente, às vezes, vê lá aquele Fusca 1966, placa preta, tem 4, 5 versões no Brasil. É desse tipo de exclusividade que nós estamos falando ou totalmente diferente? Eu queria que você explicasse para a gente o que é o conceito de exclusividade para o cliente Las Máquinas. Las Máquinas, na verdade, surgiu de uma grande ideia de 2 amigos, numa mesa, num fim de semana de festa junina dos nossos filhos. E foi uma convergência ali de ideias e realmente o conceito inicial, né, da Las Máquinas foi ter máquinas, carros potentes, carros exclusivos, num segmento premium, algo que em Juiz de Fora já existiam algumas lojas, sim, tá? Eu também buscava na minha outra loja de automóveis ter alguns desses carros, mas nós queríamos superar as expectativas, tá? As expectativas do mercado de Juiz de Fora. Então, quando nós falamos desse tipo de exclusividade da Las Máquinas, é exatamente veículos com configurações que você só vai encontrar um tipo desse carro, 2 tipos, 3. Então, esse é o nosso conceito de exclusividade mesmo. Tentar ali ter sempre veículos, né? Ter sempre carros que sejam diferentes, diferenciados e exclusivos.
E você está falando esse número de carro, mas não é só no Brasil, não, é no mundo, né, Felipe? Tem modelos que são exclusivos no mundo, né? Mas é muito difícil ter esses modelos também, é muito difícil comprar, né? Então, você ter um veículo desse no seu estoque, atrair um cliente para deixar um veículo desse à venda na Las Máquinas também não é fácil, né? Mas nossa exclusividade não é só nos carros também. Ter um atendimento exclusivo, ter ali um ambiente exclusivo. Então, isso tudo está dentro do conceito de exclusividade da Las Máquinas. Que bacana. E algo que a gente sempre nos impacta com relação ao seu negócio é aquela pergunta: poxa, mas uma loja como essa, de carros como McLaren, BMW, Porsche, Ferrari, em Juiz de Fora, tem mercado para isso? Eu queria te fazer uma pergunta sobre como que nessa informalidade de um evento do seu filho lá que você encontrou com seu sócio, com seu futuro sócio, eu acho que ele não era seu sócio na época ainda, né? Não era. Que é o Adriano. Isso. Como é que surgiu esse insight? Em que momento você percebe que Juiz de Fora tinha espaço para algo tão especial, com marcas tão poderosas como você está brigando hoje com Las Máquinas? Na verdade, assim, eu adoro carros, gosto muito. Nosso ambiente é automóvel, né? Tanto eu quanto o Adriano, apesar do Adriano ter feito todo o trabalho dele em outro segmento, ele sempre gostou muito, né? Então, foi uma conversa ali sobre carros, né? E nessa conversa eu projetei um grande desejo que eu tinha de ter uma loja num segmento premium, tá? Uma loja no segmento de veículos acima de 200, veículos acima de 300 mil reais. Perfeito. Porque na minha outra loja, na Best Moto, já tinha veículos até 200, 250, e eu queria trabalhar num mercado um pouco acima, porque eu já tinha visitado algumas outras lojas no Brasil e vi que elas estavam performando muito bem. Perfeito. E aí, nessa nossa conversa, surgiu a ideia da Las Máquinas. É lógico que nós começamos, né, planejar, pensando ali no estoque inicial de 5, 10 carros, e foi uma expectativa que foi criada naquele momento, 5, 10 carros. E excedeu bem mais do que isso. Hoje nós temos mais de 30 carros de estoque. São mais de 30 carros. Exatamente. E todo momento estamos buscando mais outros carros para atender o público de Juiz de Fora. E por que Juiz de Fora? Primeiro que nós somos daqui. Eu, na verdade, não sou daqui, mas já moro aqui há 18 anos e gostei da cidade. Né? Já tem o seu título de cidadão honorário. Já casei, minha esposa daqui, meus filhos nasceram aqui. E nós fizemos a seguinte estratégia. Olha, o chão em São Paulo e no Rio é um chão mais caro. Caríssimo. Né? Juiz de Fora nós temos um chão um pouco mais barato. Podemos investir em tamanho e estrutura de loja. Então, isso aí, né? Estamos num eixo próximo a essas cidades. E hoje a pessoa compra carro, ela pede um laudo cautelar. Você faz um laudo, você certifica ali que seu carro está 100% bom, né? Tá com a pintura intacta. E aí você consegue mandar isso por uma prancha para chegar na casa do cliente. Chegando lá, a prancha volta com o carro do cliente. Ou seja, toda essa logística hoje a nível Brasil funciona muito bem. Então, o chão aqui em Juiz de Fora é mais barato do que nessas grandes capitais. Então, é mais por esse lado por que nós decidimos montar em Juiz de Fora. Hoje, nosso mercado é Brasil. Brasil. Não Legal. temos limitação de área. E E estamos vendendo bastante para Juiz de Fora. Isso que está nos deixando bem animados. que bacana. E Felipe, a Las Máquinas está aí com poucos meses de atividade, mas já está causando uma repercussão danada. A gente acompanhou na inauguração, né, Alexandre? Puxa As vida. pessoas lá têm entusiastas, além da galera que compra, você tem os entusiastas, a galera que tira foto, que filma, que grava, que joga no Instagram. Meio que virou um ponto turístico. Um assim, ponto né? turístico. Quem Você gosta de passa as carro, vitrines passa, ali, quer lá ver. Quer ver os carros que estão ali. Isso é muito legal, uma satisfação. Você não tem ideia de como nós nos sentimos com isso. Essa recepção, né? É muito legal, é muito bom. É muito bom saber que você está sendo abraçado, né?
E saber que ali você tem realmente um ponto onde no fim de semana quem tem carro esportivo para ali na porta. Então tá bem legal. Estamos curtindo bastante esse processo. Que legal. E desde esse início da operação, quais você considera assim os principais ensinamentos que você teve desde a inauguração daqui para cá? Alguma coisa que deu errado? Alguma coisa que deu muito certo? O que você poderia comentar com relação ao seu negócio? Olha, esse mercado é uma novidade, tá? Eu estou estudando cada vez mais, me aperfeiçoando cada vez mais. Então, às vezes, não é assim, são vários tipos de carro. Tem uns carros que demoram um pouco mais para vender, outros que vendem mais rápido. Então, ainda estamos estudando o comportamento dos consumidores com relação ao nosso estoque, para cada vez... esse mês estamos no melhor mês da Las Máquinas. Então, fevereiro está sendo o melhor mês. Então... Depois de um conteúdo do Zine, será que tem um negócio? Está sendo o melhor mês, tá sendo bem bacana. Na inauguração, nós já vendemos carro na inauguração, né? Partindo da inauguração, que foi muito interessante. Vendemos carro em janeiro também, mas fevereiro está sendo o melhor mês. Bacana demais. E uma curiosidade histórica sobre esse bate-papo inicial, você com seu sócio Adriano, é que teve a presença aí do Fernando Cunha, estava também nesse momento? Teve sim, ele estava presente lá, foi bem interessante. Tinha assim, era festa junina, né? Então os meninos estavam dançando, tal, lá na festa junina, quadrilha, aquela meninada toda lá no colégio, todos reunidos, e aí sentado, né? Tava mais o Fernando, tava as esposas, lógico, né? Mas tinha mais gente em volta, mais os amiguinhos. E aí nós sentamos um ao lado do outro, começamos a conversar. Tava o primo do Adriano também. E foi assim, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Eu acho que o Adriano já comprou imediatamente. A ideia e ele tem essa característica de entrar em ação. Então, enxergou, né? Enxergou e já vamos entrar em ação com relação a isso. Foi muito rápido. Eu digo que é um ponto, que é uma curiosidade histórica, porque, coincidentemente, a Las Máquinas foi sediar-se onde foi a Avalon, uma casa que foi capitaneada pelo Fernando Cunha durante muito tempo. Interessante, né? Interessantíssimo. E foi muito difícil convencer o Paulo a alugar o imóvel, o Paulo e o Alípio? Foi demais. Foram várias reuniões. Confesso que teve momentos que, olha, foi... Porque assim, dois grandes professores, né, do empreendedorismo. Dois grandes amigos. Puxa vida. Eles não imaginam, né? Isso ficou explícito quando nós fomos negociar. Foi muito interessante. Falamos, olha, antes de mais nada, estamos aqui de frente, né? Em frente com pessoas que nós admiramos. E isso, com certeza, contou. E, realmente, eu admiro muito aqueles dois. O Alípio e o Paulo Falsi são sensacionais. Para a nossa audiência, que talvez não reconheça ou não está associando o nome à pessoa, mas o Paulo Falsi é responsável ali, entre outros empreendimentos, pelo Premier Parque Hotel, um belíssimo hotel em frente ao Parque da Lajinha. Lindíssimo. E o Alípio Padilha é responsável pela Kika Colorida, que tem lugar cativo no coração do Juiz Forano, e hoje pelas óticas Kika, que a filha Marina Padilha está à frente com tanta dedicação e zelo pelo marketing, por toda a condução do negócio. Bem então, legal. Eu tenho bacana, contato, cara. Acaba que nós temos sempre contato com eles e a admiração por eles é enorme. Não, e vou trazer uma questão aqui que o Felipe falou em off aquele dia lá com a gente, não sei se ele vai querer compartilhar aqui. Perfeito. Porque o pessoal acha que vê a loja como tá, o nível de empreendedorismo que o Felipe está exercendo hoje, fala, começou agora. Mas ele comentou com a gente uma questão relacionada ao hotel, né, porque ele fez um evento por lá que foi muito bacana. Foi decisivo para conseguir locar o imóvel, né? Conta isso, Felipe, pra gente. Como eu tenho uma admiração muito grande pelo Paulo, e eu contei isso para ele, foi muito interessante que nessa reunião ele falou assim, olha, eu vou alugar o imóvel para vocês, mas... Por causa esse menino aqui, né? Esse menino aí você. Cheguei lá certa vez para alugar uma sala de café da manhã. Na época eu trabalhava com Herbalife. E um ano fazendo eventos lá no Premier, nós enchemos o hotel inteiro. E ele realmente ficou admirado com isso. De uma sala para o hotel inteiro dentro de um ano. Para nós reservarmos o hotel inteiro, todos os salões. Fizemos um evento a nível Brasil aqui em Juiz de Fora. E foi bem legal.
confesso que eu não me lembrava mais, né? Porque assim, acaba que algumas coisas que vão passando, né? Tem coisas que nós queremos esquecer e tem coisas que naturalmente acaba esquecendo. acaba esquecendo. Acaba esquecendo. E ele tinha essa admiração também. Que legal, né? Olha que bacana. Existe algum tipo de perfil de público específico para o cliente do mercado de luxo em Juiz de Fora, dos mercados dos super automóveis? Você consegue perceber uma diferenciação entre quem é o cliente aqui e o cliente de um grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro? Tem pequenas diferenças, tá? Diga para mim. O público de Juiz de Fora ele é muito exigente. É um dos públicos assim mais exigentes que nós falamos, né? O carioca ele é um pouco menos exigente, o paulistano ele vem e resolve também tudo no mesmo dia, mas o Juiz de Fora ele tem um processo de compra um pouco mais detalhado, tá? Não vou dizer que é mais demorado. Então, ele quer algum tipo de detalhe. Então, você percebe que isso também está mudando, a característica da cidade está mudando. Grandes grupos estão em Juiz de Fora, né? Quando eu cheguei em Juiz de Fora, só tinha aquela Toyota na entrada da cidade, que era Imperial. Lembra disso? Isso aí. Era Imperial Toyota e não tinha mais nada por ali. Aí hoje nós passamos ali, nós temos Toyota, nós temos a GWM, nós temos a Volvo, nós temos a Euroville, nós temos a Mercedes, né, que agora virou uma multimarcas, que é a Bamac. Então, assim, você vê que ali está se desenvolvendo muito. Então, também, para facilitar esse processo, até de entendimento, nós queríamos estar naquele ecossistema ali. Perfeito. Queríamos estar inseridos ali onde está o Center Car, onde estão as marcas, para facilitar e o consumidor consiga entender que dentro da Las Máquinas não vai ter só carro exclusivo também. Vão ter carros que vendem. Temos BMW hoje de todos os valores. A partir de 200 mil, 189 mil, vendemos carro esse mês. Então, ou seja, a partir de 200, 250, 300, e aí vai subindo a escadinha. E temos também aqueles carros exclusivos para atender. Mas o Juiz Forano ele tem um processo mais detalhado de compra. Bacana isso, cara. E um movimento também que eu percebo quando você fala da escolha de Juiz de Fora para criar a Las Máquinas e iniciar esse empreendimento, é que aqui a gente também acaba abrigando não só as super máquinas, mas os super empresários também. Sim. Que não encontram mais a possibilidade, eu acho que, de usufruir de um bem no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Sim. Tanto por segurança quanto pelo trânsito, pelaquela loucura do dia a dia. E esse cara acaba optando por morar em Juiz de Fora, ter o avião dele no hangar ali e poder andar no carro do sonho dele, o carro que ele gosta, da marca que ele gosta, sem ter aquela preocupação aquele medo de ser um assaltado ou de ser sequestrado, seja lá o que for, que a nossa cidade ainda é muito abençoada em relação a isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Com relação a isso, Juiz de Fora você pode ter um carro desse, você pode andar tranquilamente sozinho, com a família, com quem você quiser, que para no shopping, uma vaga, você vê que tem muitas pessoas que tiram foto, né, no shopping. Uhum. Também tem aí grandes sites, né, de Juiz de Fora que vai fotografando, vai difundindo, vai divulgando. Isso é muito importante para o nosso mercado. E, Felipe, no segmento de alto luxo, a exclusividade pesa mais do que o desempenho do carro? Por exemplo, a pessoa fala, pô, esse carro aqui, só eu tenho ele. Em contrapartida, um carro que ele tem um desempenho muito fera ali, ou ele é muito rápido, muito potente. Como é que os clientes fazem essas escolhas? Assim? Tem algum lado da balança que pesa mais? Não, nesse sentido, tem gente que gosta de... Né, o carro extremamente exclusivo, vamos dizer assim, é aquela pessoa que já está acostumada a ter um carro exclusivo. Perfeito. Então, ela só vai subindo, né, determinada escadinha, ou ele quer ter mais um carro exclusivo dentro da garagem, porque ele preza pela exclusividade. Tá? Com relação aos carros potentes, hoje é uma grande tendência no mercado premium, as pessoas querem carros cada vez mais potentes e luxuosos. Então, por exemplo, a Porsche que vocês andaram, né? É uma Cayenne GT. É um carro família, um SUV, um SUV, só que... Mescla muito bem as duas coisas, né? Num corpo ali de um carro super potente. É a SUV que mais se assemelha a uma Porsche 911. Então, que é um carro super esportivo. Então, você tem ali um SUV confortável,
e que você também tem potência. Que Não é, eu falo o seguinte, a exclusividade, legal, mas nós temos que, dentro do segmento premium, você tem que saber ter um bom mix para atender todo esse público do segmento premium. Perfeito. E com esse mix que você conseguiu alcançar agora, ele também está disponível online, Felipe? Como é que é essa estratégia? Isso, está disponível online no nosso site, www.lasmaquinas.com.br, tá? Então, você pode estar acessando o nosso site e no nosso Instagram, que é @lasmaquinasbr. Todo o nosso estoque está sempre atualizado lá. O Instagram, ele é mais uma ferramenta ali de mostrar alguns detalhes, alguns vídeos, né? Uma matéria, então é legal. O site não, é mais as fotos dos carros mesmo, para você acompanhando o nosso estoque dia a dia. E com isso, em um ads bem feito, você está atendendo o país inteiro. Estou atendendo o país inteiro, é muito interessante. Hoje nós temos plataformas, né? Sites direcionados para revenda de veículos. E através dessas plataformas chegam leads de todo o Brasil. Uhum. Então, hoje nós vendemos carro para o Brasil inteiro. E a gente está falando muito sobre a compra e venda de carros e também com essa possibilidade de ofertar esses veículos super diferenciados. Agora, tem um outro lado da moeda que às vezes a gente fica até esquecido, que é o seguinte, que é o cara que hoje tem uma super máquina dessa na garagem e às vezes ele quer trocar, está insatisfeito e ficou muito mais cômodo para ele agora a partir do momento que as máquinas passou a operar. Eu queria que você explicasse um pouco isso para a nossa audiência, sobre qual é o tipo de trabalho que vocês fazem também e como vocês se diferenciaram no mercado. Porque até então, antes de vocês, essas vendas de super veículos nas lojas locais era muito por foto, às vezes o cara não tinha acesso ao carro, né? Tinha que agendar a hora, e com vocês isso facilitou muito. Me explica um pouco. Isso. Na verdade, nós temos a Las Máquinas, né? Atua no segmento de venda, atua no segmento de compra. Às vezes você tem um carro desse e você não sabe, onde é que eu vou vender meu carro? Você pode vender nas máquinas. E nós temos a consignação. Uhum. Qual que é a vantagem da consignação? Às vezes você vai anunciar seu carro em casa, você vai estar muito restrito, né? Eu costumo dizer isso. Hoje a maioria dos carros eles são comprados de forma financiada, através de um consórcio, né? Tem pessoas que vão comprar à vista, mas a maioria é com troca. Então você está na sua casa, a troca você não consegue absorver, o financiamento você não consegue fazer. Então, quando você vai procurar uma loja dessa para fazer a consignação, o que você está procurando, na verdade? A comodidade e abrir o seu leque de consumidores. Então, você vai conseguir fazer financiamento, você vai conseguir absorver a troca. Se a troca não for interessante para as máquinas, nós vamos repassar esse veículo para outros lojistas que tenham interesse no veículo. Então, ou seja, as máquinas vai te apresentar uma solução e vai vender seu carro. Uhum. Tá? Isso é muito interessante. E muitas pessoas colocavam esses carros fora de Juiz de Fora, em mega estruturas, que hoje são aquelas empresas que é nosso alvo, né? Nós estamos ali atrás, analisando, estudando essas empresas também, que são as nossas inspirações também, né? Antes de montar as máquinas. Então, é exatamente isso. A pessoa não precisa mais sair de Juiz de Fora, se quiser comprar, se ela quiser vender, ou se ela quiser uma ajuda para vender o carro dela, que é a consignação. Uhum. Então, nós podemos ajudar nessas 3 frentes tranquilamente lá na Las Máquinas. Enquanto a gente troca de celular, né, pega o nosso e coloca ali de entrada, tem um pessoal que pega uma Porsche. Eu quero a Porsche desse ano agora. Sim. Vou colocar a minha aqui. Sim. Exatamente. E assim, uma coisa que é importante levar para vocês também é que hoje em dia você ter um carro zero fica muito mais fácil, principalmente se você for um cliente Sicredi. E ele falou de consórcio, né? Sicredi faz o seu consórcio e já aproveita. Às vezes você pode não conseguir atingir ainda uma McLaren, uma BMW, uma Ferrari, mas, meu amigo, vocês já pararam para ver os modelos novos da Delta Fiat? É cada carro mais maravilhoso que o outro, inclusive o Fiat Abarth. O Abarth. Abarth. É. Que foi o carro que nos levou até Areal. Foi um Pulse Abarth. Abarth. E que carro bonito, viu? Que o Facine e Vitória, né? Namorada do Facine, tiveram o prazer de dirigir ali.
Sensacional. É isso aí. Falaram que foi uma experiência muito boa. E uma curiosidade é que o primeiro carro que o Felipe rapaz, dirigiu é verdade. foi um Uno 1.5R. Exatamente. Não foi isso? Verde. Conta essa história pra gente, Felipe. Foi um Uno 1.5R, né? E é muito interessante. Foi o namorado da minha mãe, Aham. né? Na ocasião. Ele tinha esse carro e ele me emprestou para andar. E naquela época, né? Não, você me perdoa te interromper. Ah, Mas assim, se você não viveu os anos 90, você não sabe o impacto que um Uno 1.5R tinha, verdade. né, na sociedade. Eu nasci no final de 90. Eu não sei do que Cara, vocês estão falando é direito, algo mas eu sensacional. imagino. Eu algo imagino. sensacional. Então era uma super máquina. Se você pode falar que o Uno é carro esportivo, esse era um Uno esportivo. Esse era o Uno esportivo, exatamente. Exato, né? Aí Tinha uns você- adesivos, 1.5R. Porra. Era... E aí eu dirigi esse carro. E foi o carro mais potente naquela época que eu pude dirigir. E dali para o primeiro acesso a uma dessas supermarcas. Qual foi? O que você se lembra? Porsche. Porsche. Foi isso. Foi um amigo meu foi comprar uma Porsche, uma Macan na época. E eu fui com ele na concessionária e pude ter aquela experiência de sentar num Porsche, sentir o cheiro de uma concessionária da Porsche, né? Então, tá ali e aquilo ali que me chamou a atenção. E depois eu fiz um test drive também numa 911 e realmente aquilo ali faz com que você, depois que você tem aquele acesso, faz com que você cada vez queira ter mais aquilo, né? Quero conhecer outros. Quero conhecer, exatamente. E foi exatamente ali. E eu falo, né, que esse mercado de Juiz de Fora é muito interessante isso, porque o Adriano, ele comprou, né? Ele já tinha uma Porsche, ele comprou uma McLaren. Ele começou a andar com a McLaren, parece que as pessoas começaram a tirar os carros da garagem ou começaram a comprar os carros, porque de repente começaram a aparecer mais carros. E depois foi a Lamborghini. Parece que esse mercado, as pessoas foram despertando para isso. E foi até um amigo falou lá na loja outro dia: gente, se você tem desejo de ter um carro desse, por que você não compra? Se você tem desejo e pode comprar. Claro. Porque depois não adianta você ter uma idade que você não vai conseguir entrar no carro. E você tem todo o dinheiro do mundo, mas você não realizou o que você gostaria de ter realizado. E eu sei que não é fácil, né? Nós estamos aí falando de carros que às vezes são valores assim bem altos, mas tem outros que não, que são acessíveis, né? Então, por que não realizar? Né? Eu acho interessante isso. E aí o mercado está se desenvolvendo nisso. Na própria inauguração da Las Máquinas, eu nunca vi tanta Porsche como na inauguração da Las Máquinas. É verdade, tinha mesmo, cara. Era muita Porsche. No estacionamento, assim, a gente chegou, né? Foi. Era uma atrás da Aí, o outra. que você falou com segurança mesmo? Eu falei assim, ó, você toma, por favor, você não deixa ninguém arranhar meu Toyota Etios que está ali na... Não, mas não é interessante. Cara, quando ele falou isso, velho. Eu cheguei, dei uma dura no segurança, falei assim, ó, meu Chegou amigo, sério? você, por favor, tá, não quero que ninguém encoste no meu carro, ninguém chegue perto, é um Toyota Etios prata que está ali. Bem no cantinho ali. O cara rachou o bico ali. E a inauguração sensacional. surpreendeu, sabe o que mais surpreendeu? Que nós fizemos uma caixinha com convite, lá dentro tinha um carrinho. E as pessoas foram recebendo esse convite e começaram a postar nas redes sociais. Né? E assim, foi bem em cima, porque nós queríamos que as máquinas inaugurassem no dia 12/12 de 24. Perfeito. Fixamos nesse número. Foi o Gildo que te falou essa data ou não? Não, não. Porque o Gildo tem um negócio com noivou em número. 9/9 de 2009 e casou em 10/10 de 2010. Tá vendo? Olha só. Ele tem essa Tá casado até hoje. 12 do Deu 12. certo. 12 do 12. Não, Essas datas são fixamos essa boas. data. Uhum. E a inauguração foi assim: vamos fazer uma inauguração para X pessoas. Ó, agora bota 2X. Agora, em cima, e o buffet foi bem interessante, porque dezembro é muito difícil você fazer uma inauguração, porque são as festas de fim de ano, de várias Demais. empresas, né? E foi bem difícil. E aí, quando nós lançamos assim, no dia das Las Máquinas, eu fiquei assustado. A quantidade de pessoas que tinham lá dentro. Foi assim, uma satisfação muito grande, né? Muita Porque gente. você vê que você está acertando. Isso é bem legal. O PIB da cidade estava lá, né? É legal, foi legal. Tava concentrado ali. Tava lá. Tava ali.
E qual foi o carro assim, mais valioso e também o carro mais icônico que você classifica que já passou pela Las Máquinas? A Ferrari TaylorMade. A Ferrari TaylorMade. TaylorMade é... Explica pra gente o que é a TaylorMade. A gente já sabe aqui por mas conta é do legal. nosso rolê, mas vale a pena você contar essa É uma história. Ferrari 488, pista, né? É um carro desenvolvido para você andar na rua e em pista de corrida, né? E ela é uma TaylorMade. TaylorMade é um configurador exclusivo. Então, esse configurador, a pessoa entra lá, faz a configuração, tá? Os mínimos detalhes. Do que você quer na sua Ferrari, né? E assim que você termina a configuração, é como, opa, essa é a receita da sua Ferrari, é como se a Ferrari rasgasse a receita e só você vai ter faz aquele mais. exemplar, ninguém faz mais. Isso é o suco da exclusividade. Isso. Então, muita gente não sabe. Por que TaylorMade? Exatamente. É o configurador que está autorizado pela Ferrari para montar essa Ferrari. Entendeu? Então, é bem interessante. E esse conceito de exclusividade, ele desperta muita curiosidade na gente, porque o Felipe comentou também que tem algumas marcas, se eu não me engano, a McLaren é uma delas, que para você adquirir certos modelos, você precisa ter um histórico dentro da marca, né? Exatamente. Essa é a McLaren, inclusive, que o meu sócio tem, né? O Adriano. Essa McLaren, na verdade, ele comprou essa McLaren com 500 quilômetros. Quase não rodou. Olha só. Né? Uhum. E aí ele perguntou, nossa, mas por que esse carro é tão pouco rodado? A pessoa que tinha comprado esse carro queria ter acesso à McLaren Senna. Só que ela só poderia ter acesso à McLaren Senna se ela comprasse uma outra McLaren. Então ela comprou essa McLaren 600 LT. Foi o passe dela. Deixou ela guardadinha. Isso aí. Foi o passe Ela dela. comprou uma McLaren para ela poder comprar o que ter ela acesso, queria. Se fosse um Exatamente. convite, um ingresso, comprou no Isso. Uniticket. Comprar o Rock Ela in comprou a Rio Ferrari, às cegas, tá ligado? Exato, exatamente. E essa pessoa tem um museu com mais de 100 carros. Então, assim, Sensacional, cara. Caramba. Então ela queria a McLaren Senna, mano. Você não pode chegar lá e falar assim, eu quero uma McLaren Senna. Inclusive, né, até pouco tempo, estavam falando aí da puro sangue, da exclusividade. Levantou-se uma polêmica, né? Porque uma pessoa comprou na favela e a Ferrari fez ele devolver a Ferrari. Que isso? Então teve toda essa polêmica, né? Que você tem dinheiro, conseguiu juntar dinheiro, conseguiu ter dinheiro para ter determinado carro, mas se a marca quiser, ela não te autoriza a ter o carro. Né? E tem toda uma polêmica. Ainda é um mundo muito elitista, né? Essa exclusividade. Eu acho que se beira o você elitismo. atingiu a importância de você conquistou e pode comprar, eu acho que a marca não poderia mais. De cada marca. É o que Teve cada até um um pensa. um rapaz certeza. que customizou a Ferrari dele Também. como o Relâmpago McQueen de Isso carros. E E a entrou na lista Ferrari negra da botou Ferrari. ele. Colocou na Exatamente, lista não pode negra. mais comprar Não da pode. Ferrari. Não pode mais Olha A que da Las loucura. Máquinas ele é bem-vindo, pô. Pode. Né? Falar as máquinas eu vendo. Bem-vindo, pô. Eu esqueci o nome dele, não era falar aqui, alô? Chama o Felipe. E hoje em dia, como é que está o relacionamento com os seus clientes? Porque eu imagino que eles não compram esses carros com uma frequência muito grande. Sim. Né? E é muito importante manter essa relação de confiança e, inclusive, de exclusividade. Você tem uma estratégia para manter esse cara sempre lembrando, a Las Máquinas está aqui. Como é que isso é trabalhado dentro... Isso. Na verdade, assim, não sou eu, né? É nosso time. Mas, claro. Então, o nosso time ali, os nossos vendedores, né? Nossos consultores, eles já são do mercado há algum tempo. Então, que nós buscamos? Lógico, o que eles têm de contato, o relacionamento que eles construíram, desde que eles começaram nesse mercado, eu também, desde que eu comecei, e é o relacionamento ali, pessoa a pessoa, criando uma boa experiência, a partir daquilo gerando uma indicação, e essa indicação gerando uma boa experiência, e de novo gerando outra indicação. Eu acredito que, é lógico, nós temos aí hoje uma mídia social, né? Você ter aí as plataformas aí, Instagram e tal, que você precisa daquilo, precisa do site, precisa de tudo isso. Mas eu acredito que uma boa indicação ainda é
essa grande ferramenta de alavancagem. Com certeza. Que Eu legal. acredito nisso. E, Felipe, o mercado premium de luxo, ele não está restrito só aos carros. Ele está aí em diversos objetos, Sim. diversos itens. Sim. Se você pudesse dar um único conselho para alguém que quer empreender nesse mercado de alto luxo, seja de qual segmento for, qual conselho você daria? Olha, eu estou nesse processo, né? Eu estou exatamente nesse processo, estudando muito o mercado, entendendo como esse consumidor ele pensa, né? Eu recentemente, conversando com um amigo meu, comecei a descobrir vários tipos de mercado de luxo. Mercado de relógio, eu nem imaginava. É algo assim impressionante, né? Relógio que vale mais do que apartamento, mais do que um carro das máquinas, né? Mas esse mercado sempre está estudando o comportamento desse consumidor. Ele é um consumidor que por horas ele tem certa fidelidade, por horas não. Então, não é algo estático, não. É bem dinâmico. Então, tem que estudar bastante esse mercado, como eu estou fazendo agora. Eu estou estudando diariamente. E a cada dia estou aprendendo um pouquinho. Não é muito fácil. Mas, volto a dizer, a Las Máquinas não quer só esse segmento. A Las Máquinas quer... Vamos lá, toda pessoa que está melhorando, gente, está melhorando, quer melhorar de carro, quer buscar uma alternativa, quer começar ali no seu primeiro carro, no segmento premium, nós queremos esse cliente também para Las Máquinas e estamos apostando nisso. Ajudar também nessa primeira escolha, porque às vezes você vai mudar de um modelo nacional para um modelo importado, você não sabe qual mudar. E aí você precisa o quê? Orientar. E aí os consultores têm que estar bem preparados exatamente para mostrar. Esse carro aqui você vai ter uma experiência completamente diferente. Esse carro aqui ele tem tração traseira, ele vai trazer mais estabilidade, mais conforto. E aí você consegue ali fazer essa consultoria para o consumidor e ele ficar satisfeito e te indicar para mais pessoas. E imagino que você tem que ter gente muito qualificada na sua equipe para fazer isso, né? Esse Sim. direcionamento técnico, esse direcionamento para as vendas também. Sim. Como que é a sua equipe hoje por lá? A equipe é uma equipe já é do mercado, desse segmento, de mercado de carros premium, tá? Alguns estão aprendendo, porque também não é muito fácil achar muitas pessoas desse segmento, então é um treinamento constante. Estamos ali o tempo inteiro tentando tirar dúvidas, nos educando ali para fornecer um melhor atendimento ao cliente. Acredito, tá, que estamos evoluindo muito, mas estamos crescendo junto com as máquinas. Não é um pacote pronto ainda não. Estamos em evolução constante. E muito legal. E como é que são as rotinas dentro das Las Máquinas com o time? Reuniões constantes, atualizações. Tem uma escola Las Máquinas já acontecendo para que todos estejam atualizados sobre as novidades do mercado. É um mercado que eu acho que ele tem a mesma velocidade das máquinas que ele representa. É verdade. Porque, você me mostrou lá acho que um BMW elétrico. Isso. A frente do carro ela é regenerativa. Cristais Swarovski no interior. Cristais Swarovski para abrir maçaneta, Que não sei o que. loucura. Rapaz, É um nível de luxo. muita novidade o tempo todo. E eu acho que se cochilar, fica para trás. Exatamente. Então, você pensa em implantar tipo uma escola Las Máquinas? Como é que é junto com o seu time? Como esse mercado é muito dinâmico e são lançados vários carros ao mesmo tempo, então a Mercedes lança um, a BMW lança um, a Volvo lança um, e eles ficam ali competindo entre eles e tem muitos carros sendo lançados hoje nesse segmento. O que acontece? Esse dinamismo, às vezes um cliente que liga, que ele quer determinado carro, ele tem mais informação do que você. Entendeu? Então, é muito dinâmico. Ele já estudou o carro todo porque ele está focado naquele carro. Sabe exatamente o que ele quer e por que ele quer. Exatamente. E esse consumidor, ele tem especificidade de detalhes, né? Ele tem ali todos os detalhes do veículo e que às vezes nós não temos. Então, nós aprendemos também com o mercado. Então, tem essa troca do consumidor com o consultor. E eu com os consultores. Só que lá eu tento me fazer acessível o tempo inteiro. Tá? Por quê? Uma, que eu estou fazendo essa troca, eu estou aprendendo. E a outra, para eles sentirem segurança do que eles precisarem, né? Ali nas Máquinas. Opa,
o Felipe está aqui, o dono está aqui. Então, isso é muito interessante. Quando ele sabe que o dono está ali, traz uma certa segurança também, porque às vezes o cliente vai saber mais. E bacana isso, Yuri, que eu acho que a gente chega na gênese lá da primeira pergunta, sobre o que é exclusividade. Porque a exclusividade, na verdade, eu acho que ela nasce lá no desejo do cliente. No desejo do cliente, Porque exatamente. ele sabe exatamente, pô, Exatamente eu quero isso. essa BMW, Nessa configuração. modelo, nessa configuração, e aí ele tem a possibilidade hoje de buscar isso com uma assessoria, né? Acho que muito mais do que uma concessionária, vocês são assessores do cliente, Assessores. né? Consultores ali prestando toda a ajuda necessária para ele realizar um sonho, né? Para ele fazer aquela troca de carro, enfim. Exatamente. Pô, muito Seja para bacana. comprar ou para vender. Né? E se você pudesse hoje escolher um carro, assim, pô, eu queria ter esse carro à venda na Las Máquinas, assim, algo que é meio que não só para você ter, mas para você ter para venda. Que carro que você gostaria de ter hoje no salão que você não tem? Hoje tem muitos, né? Eu acho que assim, aquilo que eu falei, são muitos lançamentos, eu tenho muitas preferências, muitas preferências. É lógico que você gosta de ter aqueles carros mais icônicos, aqueles carros que marcam mais, né? Igual agora, né? Eu acabei de fazer uma viagem agora, acabei de voltar, vi um monte de Cybertruck. O Cybertruck ele traz um paradigma com uma quebra de a cabeça da pessoa fica meio confusa, né? É um carro bonito. Eu ainda não entendi se ele é uma jogada de marketing ou se ele O que é um aquilo? Cybertruck, Que é né? aquilo? Ele é um carro, todo mundo fala uma geladeira com 4 rodas, né? Então, assim, o que é o Cybertruck? Parece uma geladeira. Então, ou seja, eu acho que seria um carro interessante para ter Legal, nas máquinas, legal. muito interessante. Teve um rodando em fevereiro de fora, né? Veio fazer PPF, né? Veio e saiu. PPF. PPF é uma película de proteção que você coloca na pintura e evita arranhões, pedrinhas, batendo e tal. Essa é uma novidade agora para o próximo mês lá na Las Máquinas. Opa! Vai ter esse tipo Aí. de serviço também. Aqui Primeira você sabe mão, primeiro, hein? Inclusive, você sabe primeiro. Vai ter isso na Las Máquinas também. Fechamos uma parceria lá com o Lava Jato Detail, o Lava Jato bem detalhado, que vai ter um espaço do cliente para ele ir lá tomar um shopping enquanto ele espera, aplicação de PPF, insufilme, entre outras coisas. Foi uma parceria bem legal. E estamos buscando mais parcerias nesse sentido. Para aquilo que eu falei, ali nós já estamos no ecossistema. Se puder atrair mais pessoas para esse ecossistema. Isso, e vai facilitando a vida do seu cliente cada vez mais, pô. Isso aí. E voltando à pergunta, Vamos a lá. Ferrari Puro Sangue também eu gostaria Ferrari de Puro ter Sangue. também. Aquela que desceu em Juiz de Fora, né? Era uma preta? Uma preta. Eu vi. E vi onde? todo No mundo sabe de JF quem era. Carro Exclusivos. Que a página dos meninos é muito boa. Se você não segue, segue lá, porque Fala é aí de muito novo bacana. pro Rodrigo botar na tela. JF Car Exclusivos. Eu acho que é Car ou Cars. Aham. Exclusivo. É muito legal o trabalho dos meninos. Porque além de fazer ali os flagras, né? Ah, pô, tem uma Lamborghini aqui agora no Detalham Salvaterra. tudo, Os né? meninos sabem tudo de carro. Sabem Eles tudo. pegam a ficha técnica do carro, identificam o carro, colocam o valor do carro e eles são, assim, aficionados. Eles estavam lá na inauguração. A gente teve a oportunidade de vê-los lá, o brilho no olhar deles, Que parecia que eles legal. estavam na Você vê que eles, Disneylândia. né? exato. Você vê que eles são apaixonados São mesmo. grandes parceiros nossos, aqueles meninos assim, nós temos um carinho muito grande. Fechamos agora o patrocínio master do Car Meeting, né? Que é o evento de carros, vai ser um dia no autódromo, vai ser em junho, vai ser um dia no autódromo. No Potenza, aqui pertinho em Lima Duarte. Isso, vai ser... Não, desculpa, primeiro dia vai ser no aeroporto. Aeroporto, tá. Então vamos ter um hangar, onde o pessoal vai estar lá, vai estar conversando, Que os legal. carros vão estar expostos lá, primeiro dia no aeroporto, um happy hour na Las Máquinas e no segundo dia, autódromo, para o pessoal que gosta Pô, que de... bacana, cara. de dirigir. Eventaço. Quem vai comigo aí no meu Uai. lado? Bora. Nossa, a hora que chamar é essa. Vamos acelerar no Dá pra- autódromo. Dá para você ir de carona dessa vez e eu vou dirigindo? Pode, É? vamos, Combinado? com certeza. Vocês estão de prova. hein? Acho que eu vou na moto mesmo. É, na minha. Deixa 6 do... E já vendeu algum carro que você ficou, não vou dizer arrependido, porque uma venda é uma venda. Sim. Mas que você ficou triste, que você ficou saudoso. Essa é essa a Essa palavra. porra vai fazer uma Já falta danada vendeu no um carro salão que você aqui. ficou com saudade dele no salão?
Olha, a primeira Porsche que foi vendida, GT4 RS, que era um modelo assim lindíssimo, tá em Juiz de Fora, né? Então posso ver o carro sempre. Chegava no salão, você dava um bom dia para ela dava um bom dia para você. Todo sábado ela vai nos visitar. Então a GT4 RS é sensacional. Pô, isso é legal. Um cliente que todo sábado vai lá. Todo sábado legal, passa cara. lá. Teve encontro da massa. Porsche agora, fim de semana, ele levou o carro, bem interessante. E agora a 911 Turbo amarela também, que carro maravilhoso. Aquele carro, muita gente tem nossa, um carro amarelo e tal, mas aquele carro fazer uma composição é realmente sensacional. Muito papo, E a gente falou aí da película, Sim. Existe um espectro de serviços que você pode embarcar também junto na Las Máquinas, que vai auxiliar cada vez mais a vida do seu cliente, que é o próprio seguro, que não é um seguro comum. Isso. Né? O levar o carro, ter um personal car ali para levar para lavar, enfim. As possibilidades são até o próprio financiamento, Isso. né? Já fazer dentro da própria Las Máquinas. Bem personalizados. Você começa também a olhar para essas possibilidades futuras aí, Felipe? Isso, nós temos interesse em vender equipamentos náuticos, muito interesse também, jet ski, lancha. Tem espaço para isso na Temos casa? espaço, bastante espaço. As máquinas é bem grande ali, são 2.000 metros de edificação, mas temos 8.000 metros de terreno, então é muito espaço. Tô vendo o Felipe construindo um lago daqui a pouco, botando jet ski, lancha. Cara, eu já vendi muito jet ski em Juiz de Fora. Olha. Muito jet ski, muito. Legal. Mas assim, eu mesmo vendendo, né? Comprava, usava e vendia. Quadriciclos, UTVs, também eu acho muito interessante. Muito interessante. Estou buscando parceiro para isso. E estamos buscando também parceiros para uma oficina num segmento premium. Legal. Porque às vezes o cara vai fazer, ele quer usar a concessionária e tal, mas às vezes ele acabou a garantia ou ele quer procurar uma oficina de confiança. E nada melhor do que ter os especialistas desses carros ali perto. Então também estamos buscando uma parceria nesse sentido. E você ainda tem um segundo piso, né, Felipe? Que Isso, pode todo o segundo piso tá para alugar, estamos buscando parceiro. Fechamos essa semana com um parceiro também, bem legal. Inclusive com entrada separada, né? Entrada separada. A Então entrada mais um negócio para o seu completamente ecossistema ali. Podemos dar o Zine para lá, tá vendo? Aí, Complexo Las Máquinas, hein? Complexo Las Máquinas de entretenimento. Tem lá em cima, nós fizemos uma boa reforma e deixamos salas disponíveis, né? Sensacional. Nós já estamos indo para a nossa reta final aqui. E Retinha como final. toda boa reta final, é bom a gente pisar no acelerador. Você topa? Vambora. Vamos para as perguntas cretinas? Vamos para as perguntas cretinas. Agora é a hora delas e não tem para onde você fugir, tá? Tá bom. E aqui não tem airbag. Então, vamos que vamos. Vambora. Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso, pelo menos. Qual foi o maior erro que você teve na sua carreira e como é que foi a sua gestão quanto a isso? Como que você lidou com esse erro? Seja ele qual for. Alexandre, na verdade, eu errei até um pouco demais, tá? Eu não tive no meu início alguém que pudesse dar alguma orientação ali mais específica de cada coisa. Eu sempre fui até um pouco autodidata, isso é um pouco ruim em determinadas situações, tá? Por quê? Eu costumo dizer que na vida você tem dois caminhos, né? Um é dando cabeçada, errando e aprendendo com seus erros e evoluindo, que foi o meu caminho. Ou, como é o Felipe de hoje, buscar quem já passou por determinadas situações e aprender, né, seguir alguns atalhos, conseguir alguns atalhos. Então, acredito que hoje eu me comporto mais dessa forma. Às vezes eu sou até um pouco reativo com algumas coisas, porque você acha que domina certas situações, mas depois eu paro para refletir um pouco e entendo que a experiência ela tem um peso muito grande na tomada de decisão, de decisões importantes. Então eu errei bastante. Não vou lembrar aqui algo específico, nem sei se convém, né? Porque erramos muito, mas eu acho que é mais nesse sentido. Como diria seu Abílio,
Só sei que nada sei. Aí, coisa linda. E para a segunda pergunta, quer fazer para o... Eu quero, com certeza. Felipe, se você pudesse indicar um livro, série ou filme que te inspiram na sua caminhada, qual seria? Eu, por vezes, por começar assim muito cedo, né, e dando cabeçada errando, eu precisei aprender a ter um pouco mais de tato com as pessoas. Então, ter um pouco mais de empatia. Entender o outro lado antes de falar qualquer coisa. Então, hoje eu sou buscando experiência nesse sentido. E um livro que eu li lá quando eu era garoto, com 18, 19 anos, né, que era do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sempre revisito esse livro. Eu sempre vejo, né, o que eu estou errando e com empatia me colocando do outro lado, né, porque hoje a influência ela não é ditatorial. Você não pede para uma pessoa te seguir. Você vai lá e faz, e a pessoa vê em você um exemplo e te segue. Então, é mais nessa empatia que eu tento ter com o próximo. Bacana. Muito bom. E a nossa última pergunta é a pergunta puxa-saco. Puxa-saco. Quem que você indica para estar sentado aí nessa cadeira, trocando uma ideia com a gente aqui no Zine Negócios? Há algumas pessoas, né? Vamos lá. Algumas pessoas. Um eu sei que não vem. Adriano, meu sócio, acho que Não vem. Não. Era para estar sentado ali hoje, né? Aqui, Era ó, o para microfone estar dele aqui. sentado. Era para estar aqui, Microfone mas eu acho que ele não vem. Eu vou pedir na IA para botar o Adriano botar aqui. Mas são algumas pessoas, né? Adriano, um abração para você. Nós somos contemporâneos, moramos no mesmo bairro, começamos, juntos, vamos dizer assim, e hoje é muito bacana ver não só o sucesso, mas ver a firmeza do caráter do Adriano, de como ele trata todo mundo, de como ele mantém-se humilde e fiel aos valores que ele trouxe da nossa região, do Grajaú, Vitorino, enfim, que é onde a gente cresceu ali. Então, um abração para você e estamos juntos sempre. Isso é importante. Se me permite falar um pouquinho nisso, esse processo, né, de assim, essa amizade que virou negócio, que, né, nos transformou sócios. É uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível. Tanto ele, não é só o Adriano, como a esposa dele, a Regiane, que está ali. É uma pessoa que está com ele no dia a dia, é uma pessoa que trabalha junto, é uma família sensacional. Só quem teve o privilégio de conhecer e conviver sabe o que eu estou falando. E realmente não é rasgando seda, não. É porque realmente... O cara merece. É admiração. E essa simplicidade é sensacional. Da família ali, de todos. E antes de você indicar os próximos aqui no Puxa Saco, lembrar, se seu primeiro carro foi um Uno 1.5R, o do Adriano foi um Fiat 147. 147, isso aí. Ah? É isso aí, verdade. E ninguém te contou, você Não, viu? eu vi. Que legal, cara. O doutor Antônio Rabelo, um grande amigo meu, também tinha um Fiat 147, apelidado de Latinha, que era ótimo, que ele parecia o carro dos Flintstones. A gente via o chão passar, assim, tinha Sensacional, cara. no piso. Botava dele, o tapetinho por cima. Botava o tapetinho por cima, Tapetinho, estava tudo pum, certo. acabou. Hoje, Ninguém é um viu. psiquiatra de sucesso aí também. Com certeza, se não será um cliente Las Máquinas, tá? Doutor Antônio Rabelo. Que legal. Com certeza. E mais quem? Vamos lá. E eu tenho também um grande amigo assim que virou. Eu tenho, né, admiração pela minha esposa, que tem espaço espacial ali do Shopping Independência, né? Que realmente ela se mostrou aí ser uma empresária e tanto. Cada dia ela me surpreende mais e é muito bom. E o meu filho, né? Ele me chama de Papito, eu chamo ele de filhote, então, que é o Caio Giuliani da Capelli. Exatamente. O Caio Giuliani. Gente finíssima. Capelli do Vilker Giuliani. Aí, ó, tá vendo? Aqui, ó, cabelo devidamente implantado na Clínica Capelli, Que... graças ao Caio,
que Isso. fez Então, aí essa ponte com a essas gente. pessoas hoje são um grande amigo, grande referência, e esses eu puxo o saco. Boa, excelente, excelente. Ô Yuri, queria saber se você tem alguma consideração final, alguma pergunta que faltou para o Felipe. Cara, acho que só agradecer mesmo a presença do Felipe. Muito legal, Felipe, ver sua trajetória, ver que as coisas não são do dia para a noite. Exato. Hoje o Felipe está empreendendo no mercado de alto luxo, mas não foi daí que ele começou. E está trazendo novidades muito interessantes para Juiz de Fora. A gente vendo que aqui tem esse mercado também, é muito bacana de saber. Então, muito obrigado, Felipe, pela sua presença, por compartilhar um pouquinho com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. E suas considerações finais também, Felipe. Fica à vontade, quiser mandar um abraço para alguém, quiser puxar mais saco aí, de repente. Boa! Tá em casa, o microfone é teu agora. Eu sou muito grato por todo o processo de aprendizado, todo o processo. Eu comecei ali no mercado de carro em 2017, né? Tive grandes incentivadores, grandes pessoas que me ajudaram e pouco a pouco, né? Eu lembro que a primeira loja eu tinha 4 carros e aí foi crescendo, a loja foi aumentando de tamanho e aí precisamos de uma loja maior, compramos uma loja maior e é o passo a passo, né? Esse aprendizado, todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, eu sou muito grato de verdade pelo aprendizado, né? Hoje tem pessoas que nós convivemos mais, outras pessoas que nós convivemos menos, por questões de tempo mesmo, mas todos têm uma admiração muito grande, porque às vezes falta, eu não vou falar nomes, né, porque às vezes a gente vai esquecer de alguém e acaba chateando a pessoa, mas é exatamente nesse ponto, todas as pessoas foram muito importantes e são importantes nesse processo. Eu aprendi uma vez com um amigo meu, né, tira as pedras do seu caminho, não, pegue todas as pedras, que vai ser muito importante quando você for construir aquilo que você realmente quer, quando você for construir a sua empresa. Então, pegue todas essas pedras no caminho, porque elas vão ser úteis. E aonde está localizada a Las Máquinas, Felipe? A Las Máquinas está na Avenida Deusdedit Salgado, número 3630. Uma arquitetura ali bem diferente, né? Ela é uma loja bem chamativa. No bairro Teixeiras, ali é Teixeira Salvaterra, né? Quase em frente ao Hospital da Unimed. Quase em frente ao Hospital da Unimed, ao lado do Center Car. Então, estamos ali. Chique. E a rede social? Las Máquinas BR e nosso site www.lasmaquinas.com.br. Com seu portfólio todinho de super veículos à disposição no site. Isso, hoje estamos aí com 35, 36, são veículos chegando toda semana temos novidade na Las Máquinas, isso é muito importante. Então, se você quer algum carro, e se não tiver na Las Máquinas, pode pedir para os nossos consultores que nós vamos achar o carro para você. Isso aí, faz essa caça pelo carro. Exatamente. Né? Às vezes você tem um cliente que quer vender, você tem o outro cliente que quer comprar e você junta as duas Vocês fontes. conectam. Exatamente. Juntar Faz as uma duas, conexão. fazer a conexão. Felipe, muito obrigado por ter encontrado um tempo na agenda para vir aqui conversar com a gente. O objetivo do Zine Negócios é justamente enaltecer as coisas que estão dando certo na nossa cidade e é muito bacana ver o empreendedorismo e a sagacidade de vocês em perceber o entorno das marcas de luxo, buscando a nossa cidade e abrir uma loja multimarca com supercarros, com itens exclusivos e um atendimento extremamente diferenciado. E Juiz de Fora está dando um retorno que vocês imaginavam, ou até maior do que vocês poderiam esperar, porque, de fato, a nossa cidade ela tem perspectivas em todos os setores. Então, parabéns e obrigado, como disse o Yuri, e a gente se vê em mais conteúdos aí do Zine Cultural junto com a Las Máquinas. Muito obrigado, viu? Alexandre, muito obrigado. Yuri, muito obrigado. Vocês, assim, o carinho que vocês, desde o primeiro momento, desde a inauguração, depois as outras vezes que nós nos encontramos, sempre foram muito receptivos e muito atenciosos ali em passar o que realmente nós queremos da Las Máquinas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês com certeza. e de
ter esse bate-papo. Muito Temos obrigado. muita história boa para contar. É isso. Obrigado. E para você que nos assistiu, muito obrigado. Lembre-se de inscrever-se aqui no nosso canal do YouTube para terem acesso a mais conteúdos como esse. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. Lembre-se também de enviar esse conteúdo para as pessoas que você tem certeza aí que gostariam Com certeza. de ouvir essa história, de assistir esse podcast completo e, claro, agradecer a todos os nossos amigos do Sicredi, que cuida muito mais do que o seu dinheiro. O Sicredi cuida de você, cuida dos seus sonhos, e toda a equipe Delta Fiat, que está sempre apta a oferecer para você grandes opções automotivas aí. Afinal de contas, eles são movidos pela paixão que é Delta Fiat. Então, muito obrigado. E para vocês da Albatroz Distribuidora, nós vamos encerrar esse bate-papo, mas logo que a gente terminar aqui, eu quero saber a opinião do Felipe sobre o novíssimo suco de caju Sabor da novo. Prats. Hein? Coisa linda, sabor novo. Sabor novidade. novo, acabou de chegar. Primeira mão. Né? A gente vai encerrando por aqui, mas vamos provar esse suco de caju juntos. Maravilha. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Zine. Tchau, Zine. E o gol.